eu recebo muitas mulheres que chegam até mim se sentindo perdidas, confusas, sem saber decidir o seu caminho profissional. Muitas estão frustradas nas suas carreiras, outras estão estudando, emendando um estudo no outro, porque ainda não decidiram o que fazer na sua jornada profissional, não decidiram o que fazer com as suas carreiras, outras não sabem se viajam para fora, se empreendem, se trocam de empresa, de área, de profissão. Então elas chegam a mim completamente perdidas, sem decidirem seus rumos. E com muita dificuldade de tomar essa decisão. Então eu percebo que, seja porque você está perdida, frustrado na sua carreira, a sua falta de decisão, a sua falta de posicionamento e foco profissional, ela tem uma causa raiz que poucos falam. Muita gente fala, você precisa encontrar o seu propósito profissional, o seu propósito de vida, você precisa ir para a ação, parar de procrastinar. E poucos realmente abordam temas que são a causa raiz dessa paralisia. Por que que essa mulher se sente confusa? Por que que você está passando por isso? Você se sente perdida? Qual é a causa raiz disso tudo? Então, eu vou abordar aqui esse tema. Da onde vem, qual que é a origem dessa falta de posicionamento e decisão profissional? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sofia Delgado, eu sou mentora de carreira e eu ajudo mulheres a encontrarem o seu rumo profissional com confiança, um rumo onde elas se sintam realizadas, uma carreira que dá brilho nos olhos. Então, eu vou abordar aqui esse tema. Da onde vem, qual que é a origem dessa falta de posicionamento e decisão profissional? Tem uma pesquisa feita pela HP, que ela mostra que mulheres só se candidatam a vagas de emprego quando elas preenchem 100% dos pré-requisitos, quando elas se sentem 100% prontas para aquela vaga. Enquanto os homens, eles se sentem confortáveis quando eles preenchem apenas 60% dos pré-requisitos para a vaga. Então, observa como a mulher, ela tem... Claro que homens também têm, tá? Mas veja como muitas mulheres, elas sentem necessidade de estar 100% prontas para aplicarem para uma vaga. Então, isso é algo que vem muito do medo de errar, medo de ser imperfeita, um medo que eu observo muito de não corresponder às expectativas externas, um medo de falhar, um medo de não dar conta de tudo. Então, são muitas as mulheres que têm medo de errar, de serem perfeitas, que tentam dar conta de tudo e acabam se sobrecarregando ou se sentindo completamente perdidas com o que elas realmente querem. Então, o que eu vou falar aqui hoje é sobre da onde vem essa dificuldade de você olhar para você e falar, cara, quem sou eu e qual é o meu posicionamento na minha vida profissional? Porque posicionamento é uma renúncia a outros caminhos. Um posicionamento é uma escolha de um caminho. E quando você se posiciona, você vai renunciar a outros caminhos e você não vai agradar a todos, né? Ninguém agrada a todos. Quem quer agradar a todo mundo acaba não agradando ninguém. Então, essa dificuldade de posicionamento vem muito dessa dificuldade de renunciar a outros caminhos, de renunciar a outros olhares e falar, não, meu caminho é esse. E dizer não para outras oportunidades. E talvez magoar outras pessoas, talvez não corresponder às expectativas de outras pessoas, talvez não ser vista por outras pessoas, não ter o reconhecimento de outras pessoas, porque você está se posicionando em uma direção. A cantora Jennifer Lopez, ela fez um relato, ela declarou que apesar dela ter vendido 70 milhões de discos, ela ainda sente que não é boa nisso. E a Sheryl Sandberg, a diretora do Facebook, ela declarou uma vez também, que tem dias que ela acorda com a sensação de ser uma fraude e outras atrizes, outras empresárias, outras mulheres bem-sucedidas, mulheres bem reconhecidas no mercado, no mundo, também têm essa sensação de ser uma fraude, de não ser boa o suficiente, de se perguntar, cara, o que eu estou fazendo aqui? Por que sou eu que estou aqui? Ou quem sou eu para falar algo, para fazer algo, né? Eu não sou boa o suficiente. Então, esse medo da imperfeição, de, na verdade, assumir a imperfeição que você é,
porque todas somos, é uma condição do ser humano ser imperfeito. Então, essa dificuldade de assumir essas imperfeições, ela pesa muito nos ombros das mulheres. E eu vou explicar o porquê disso. Desde a infância, né, nós vivenciamos, experienciamos o ambiente que a gente cresceu, a família que a gente tem e as experiências de educação, experiências sociais que a gente vive ao longo da nossa trajetória desde a infância. E tudo que acontece desde a nossa concepção, desde quando a gente vem para o mundo, todas as percepções conscientes e inconscientes influenciam e moldam os nossos comportamentos, a nossa forma de pensar no mundo, a nossa forma de agir no mundo, a nossa forma de ser. E existem relatos, né, de muitas mulheres e elas recebiam elogios, algumas quando eram meninas, né, de serem as comportadinhas, as perfeitinhas, né? Ai, que linda, que princesa, tão comportadinha, tão quietinha, faz tudo tão certinho, não dá trabalho. Então a mulher, ela já ouvindo isso, ela cresce, caramba, eu sou vista, eu sou reconhecida quando eu fico comportadinha, né? Quando eu sou perfeitinha, quando eu não erro. Ou então, crianças que tiveram uma educação de muita exigência da mãe, de muita exigência do pai, onde nunca estava bom o suficiente, né? Aquele famoso, você mostra nota 9 para o pai e para a mãe e recebe um, você não fez menos do que a sua obrigação, né? Porque você deveria estar tirando um 10. Então, não há um reconhecimento daquilo que já se conquista, daquilo que é feito. Né? Eu cresci muito dessa forma. Eu tinha muita dificuldade de valorizar as minhas conquistas, os meus resultados. Né? Quando eu ganhava prêmios, quando eu tirava notas boas, eu já não contava para ninguém. Eu ficava quieta. Porque aquilo para mim já não era nada demais e não estava bom o suficiente. Então, muitas mulheres também que têm essa criação de muita exigência, de muita cobrança, ou de rejeição, de você se sentir muito distante do afeto familiar da sua mãe ou do seu pai, e você busca nessa perfeição uma forma de ser enxergada, de ser vista. Eu lembro de uma história que eu era criança e eu tinha que fazer uma apresentação sobre o meio ambiente na escola. Acho que eu estava na primeira série, segunda série, alguma coisa assim, e eu tinha que fazer uma maquete. E eu lembro que eu estava já com meu isoporzinho, com a minha purpurina, minhas arvorezinhas para fazer a minha maquete sobre a poluição. E eu estava fazendo e minha mãe olhou, e ela adora trabalhos manuais, né? Minha avó também, ela era excelente em trabalhos manuais, minha avó era pintora, ela era costureira, ela realmente tinha um nível de excelência artístico, profissional mesmo, muito bom. E minha mãe também cresceu aprendendo dessa forma. Então minha mãe viu que eu estava fazendo a maquete, ela gosta de trabalhos manuais, ela se ofereceu para me ajudar. Ah, deixa eu fazer assim, deixa eu fazer assado. Aí ela começava a mexer nas coisas que eu fazia e fazia do jeito dela, né? Duas crianças fazendo maquete. E aí no final o resultado era que ela pegava a maquete para fazer para ela, eu desistia, eu falava, bom, quando eu tento fazer, minha mãe corrige, ou no fundo, o dela fica melhor. Então eu vou permitir aqui que ela faça, e aí eu apresento. Bom que já fica bonito, fica bem feito, e vou tirar uma nota boa. Então, na verdade, né, quando parece ingênuo, parece inocente, só que isso despertou em mim um profundo senso de nunca tá bom o suficiente, nunca vai estar bom pro olhar da minha mãe, por exemplo, né? E se for para fazer e estar imperfeito, melhor nem fazer. Eu só vou fazer se for para estar bom, se for para estar perfeito, se for para estar excelente. Então, isso causou em mim uma autoexigência, uma autocobrança muito grande. Eu cresci e isso é inconsciente muitas vezes, né? É muito estudo, muito trabalho para você entender por que que você hoje faz o que faz, da forma que faz, e porque, de onde vem esse seu grau de perfeição, de necessidade de perfeccionismo, de perfeição tão grande. Então, eu comecei a observar isso e percebi que isso vinha lá da minha infância, como o de vocês, muitas vezes, vem de lá também. Muitas vezes, quase que 99,999% desse seu medo de errar, ele vem lá de trás. Então, não é sobre a sua vida profissional. É sobre uma necessidade de afeto, é sobre uma necessidade de pertencimento, de cuidado, de olhar, de ser ouvida.
de ser percebida, de estar próxima. Então, nós muitas vezes temos esse grau de perfeição muito grande porque a gente simplesmente não quer errar, não quer mostrar para o mundo a nossa vulnerabilidade, a nossa humanidade, porque a gente corre o risco de ser rejeitada se a gente for imperfeita, de ser abandonada, a gente corre o risco de ser trocada, a gente corre o risco de passar por alguma humilhação, por alguma situação desagradável, entende? Por alguma manipulação. Então, muitas vezes a gente tem medo de se expor, de expor nossas imperfeições para não correr o risco de passar por algum perrengue, né? Então, isso a gente vai carregando para a vida toda. Esses problemas que a gente tem de falta de foco profissional, esse problema que você tem de falta de posicionamento, de falta de clareza do seu rumo, né? O que eu vim fazer, para onde eu vou, o que eu faço com a minha vida profissional, essas indecisões todas não dizem respeito, muitas vezes, à sua vida profissional. Então, essa falta de posicionamento hoje na sua vida profissional é uma falta de posicionamento que você tinha lá atrás. É uma dificuldade de expressão que você tinha lá atrás, é uma dificuldade de ter um olhar, de ter um afeto, um cuidado que você tinha lá atrás. É uma falta de pertencimento que hoje você busca através de um reconhecimento profissional, de uma perfeição profissional. Então, não é uma questão de encontrar o seu rumo profissional, né? E muitas vezes não é uma questão de como você é vista pelos outros. É uma questão de como você se vê. Porque uma vez que você tem clareza de como você se vê, de quem você é, uma vez que você reconhece o seu valor, você se posiciona. Porque uma vez que você reconhece o valor que você tem, fica impossível não se posicionar. Porque você reconhece que você tem algo muito grande, muito capaz dentro de você. Então não é sobre a vida profissional, é sobre o seu autorreconhecimento, é sobre o quanto você se sente validada por você mesma. E isso é um trabalho profundo, um trabalho interno, é um trabalho de criar recursos para que você se enxergue e se posicione primeiro individualmente, depois nas relações e na vida profissional por consequência. Porque quanto mais você sabe quem você é, quanto mais você se conhece, mais você encontra a sua direção. Mais você tem certeza, segurança, confiança para se direcionar no seu rumo profissional. Então, é uma questão de se posicionar enquanto indivíduo, enquanto mulher, enquanto ser humana, imperfeita, e ter essa coragem de assumir a sua imperfeição. Porque só tem resultados expressivos quem errou muito. Porque quem errou muito foi quem agiu muito, quem foi muito para o campo de batalha e arriscou a própria pele à exposição aos erros, aos julgamentos, porque quando você se posiciona, você escolhe um caminho. E você não vai agradar todo mundo, porque não é todo mundo que vai estar a favor desse caminho que você escolheu. Não é todo mundo que vai concordar com as suas escolhas, que vai ter a visão que você tem. E por isso, claro, você não vai agradar todo mundo. Mas quando você entende que você não tem que agradar a todo mundo e que a vida profissional se trata de você agradar a si mesma e se sentir bem, se sentir com prazer no que você faz, ter entusiasmo pelo resultado que você gera por meio da sua vida profissional, porque a sua vida profissional é a máxima expressão do seu serviço no mundo. E quando você tem clareza de que você está a serviço, que você se direcionou no seu rumo, não importa mais o que os outros falam, você só está focada no seu caminho, você só tem olhos para o seu caminho, para o caminho que você escolheu, para as decisões que você está tomando. E as decisões externas, as opiniões externas, os julgamentos externos já não te incomodam. Você sabe filtrar, porque você sabe quem você é, você tem confiança de quem você é e você sabe se posicionar na vida. Porque só não tem força na vida profissional quem ainda não encontrou o seu lugar. Eu costumo dizer, se você encontrou o seu lugar, você ganha uma força descomunal para caminhar, para tomar decisões, para fazer o que tem que ser feito. Enquanto você ainda não encontrou o seu lugar certo, você não se posiciona.
Porque o posicionamento é você fincar o pé em algum lugar e decidir caminhar. E quando você tem confiança de quem você é, isso acontece com fluidez e com muita força. Você reconhece a sua capacidade e só segue e faz o que tem que ser feito, mesmo com os erros. Porque se for para você errar 9 vezes para ter um acerto na 10ª tentativa, que bom, então eu preciso errar 9 vezes. Então os erros vão começar a ser bons, porque para cada 9 erros eu vou ter um acerto depois do 9º erro. Então você começa a amar errar e aprender depressa, de maneira ágil, com os seus erros. Beleza? Então, é isso que eu queria passar. Quando você se conhece, quando você reconhece sua autoimagem, você tem clareza e posicionamento profissional, consequentemente. Então, é um trabalho de você reconhecer sua autoimagem. E como que você pode, hoje, de maneira prática, começar a construir uma autoimagem forte, positiva, confiante sobre você? Tem algumas coisas que eu gosto de fazer, né? Uma dica que eu dou para as minhas alunas é para você ter uma playlist que te traz força, uma playlist inspiradora que te traz essa sensação de poder, sabe? Que músicas que você escuta que te dão uma sensação de poder, que quando você tá para baixo, cabisbaixa, você simplesmente muda o seu astral e ganha uma força, sabe? Então, ter uma playlist é muito importante, que vai mudar o seu estado de humor, o seu estado interno, o seu padrão de comportamento, né? Vai te ajudar a sair de um estado mais cabisbaixo para um estado mais empoderado. Então, saiba que músicas são essas e faça uma playlist para você ter, para você ouvir de manhã, para você ouvir antes de uma entrevista, antes de uma apresentação, antes de uma reunião, antes de uma decisão que você precisa tomar. Então, funciona muito bem. Outra dica é você anotar seus pontos fortes, anotar suas habilidades, suas características, qualidades, que às vezes para outras pessoas podem ser muito importantes, muito valiosas, e para você talvez você nem perceba que é tão bom assim, porque está contigo, você está acostumada com aquilo, para você já faz fácil. Então, às vezes, você não reconhece isso, mas anote seus pontos fortes, cola numa parede para você se lembrar. Sempre que você duvidar de quem você é, sempre que você se achar uma fraude, você lê, cara, eu sou isso, eu tenho esses talentos, para você olhar para os seus talentos, para quem você é, e não se esquecer disso quando você estiver naqueles dias que não são tão bons assim para você. Tá bom? Isso vai te ajudar a se reerguer, a lembrar de quem você é, que você faz de melhor. Falar frases afirmativas para você no espelho, reforçar quem você é também é uma boa, né? Você pega esse papel com os seus pontos positivos fortes, você fala, eu sou isso, talentosa, eu tenho essa habilidade, eu sou assim, assim. Frases afirmativas sobre você. Eleva muito, existem estudos que falam como isso eleva muito o seu estado de humor, de autoafirmação sobre você. Outra coisa muito legal que você pode fazer é tirar um dia ou alguns dias na semana que vão ser os dias do não. Se você tem dificuldade de dizer não para as pessoas, para as demandas, se você acaba aceitando muita oportunidade ou tentando dar conta de tudo e deixando de lado aquilo que é prioridade para você, escolha dias específicos que você vai dizer não para alguém. Anota num papel. O que você costuma dizer sim quando na verdade você gostaria de estar dizendo não ou deveria estar dizendo não? Eu normalmente digo sim para quando me pedem isso e eu deveria dizer não. Normalmente aquela pessoa me pede aquilo. Quando eu tenho que fazer tal coisa. É aquela coisa do trabalho, aquela pessoa. E tudo que você costuma dizer sim, aquele pedido de reunião, aquela conversa, aquele filme, qualquer coisa que você costuma dizer sim quando você gostaria de dizer não. Uma escolha de comida, de jantar, né? Então começa a praticar dizer não. E aí você anota essa lista, você olha para essa lista e aí você já antecipa mentalmente quando que você vai dizer não a próxima vez que essa situação vir a acontecer com você. Por exemplo, alguém te pede, vamos fazer um call aqui rapidinho, vamos falar rapidinho, ou vamos assistir aquele filme, e aí você já sabe, tá na lista, eu vou dizer não. E aí você se compromete a dizer não, você treina o seu comportamento para começar a nichar, a filtrar o que é prioridade para você, para ter um posicionamento cada vez mais assertivo na sua vida, consequentemente também na sua vida profissional. Beleza? Espero que essas dicas tenham ajudado. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, mas se você gostou,
aperta o like, comenta os seus insights comigo, vou adorar saber, compartilha comigo o que você mais leva desse vídeo que você assistiu para você e marca uma amiga que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha com quem pode gostar e se você ainda não me segue no canal e a gente se vê na próxima. Até mais!